minha e sua para chegar nessa bênção, nessa vitória. Deus tem o melhor para nós. Nós estamos juntos. Não começa a glorificar, exalta o nome dele. Não fica calado, não fica glorificando. Glorifica, porque Deus te deu uma voz maravilhosa, deu uma boca para você glorificar. Muitos por aí, muitos querendo abrir, querendo impor sua oração, querendo glorificar, falar, gritar bem alto, e não pode, porque não teve a oportunidade de ter a voz do Deus. Então aproveite isso, faça o melhor para Deus, glorifique, que o mais ele fará em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus! E como fica em igreja da palavra do Senhor, irmão? Mas a gente só fica glorificando e exaltando. Mas em Gênesis, capítulo 37, uma passagem bastante conhecida, José disse para os seus irmãos. Eles vão contar um pouco da história dele aqui. E Deus vai entrar tremendamente através da história dele. Amém? Porque o que nós passamos aqui nesses tempos, nesses últimos tempos, não é diferente do que os profetas de antigamente passaram. Acharam, capítulo 17, quando acharam antigamente, quando acharam ele ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Nós todos podemos ler em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Filho José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Glória a Deus. E todo mundo está se glorificando em Deus livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o nome dele. Cutuca esse irmão aí do seu lado e diga para ele: não pare de sonhar. Não pare de sonhar, irmão. Mas cutuca com voz de profeta. Não pare de sonhar. Porque seu sonho chegará ao Deus vivo e este sonho se realizará em nome do seu Criador. Não pare de sonhar. É o que Deus quer na minha e na sua vida. Aleluia. Então ele vai pensar em nome de Jesus. Irmãos, aleluia. José era o menor entre todos os irmãos, filho de Jacó. Ele tinha 17 anos, irmãos. Era apacentador de ovelhas. Aqui eu já poderia entrar com muito mais 10 anos já. 17 anos, irmãos. É pequeno. Nós devemos ser menores. Quantos jovens têm essa idade e está neste mundo aí se prostituindo? Quantos têm essa idade e acham que não pode conseguir o chamado de Deus na sua vida? Mas Deus escolhe os jovens para ser fortes. Deus escolhe os jovens para ser a diferença. Deus deu melhor para mim e para você. Eu era um jovem de 100 anos para baixo. Mas José tinha 17 anos. E ele carregava o peso, carregava o ministério em sua vida. Deus tem este jovem, Deus já escolheu José para ser vencedor. E não é diferente da minha e da sua vida, não, irmão. Deus já escolheu você desde o ventre da sua mãe para fazer a diferença aqui nesta terra, no dia de hoje. Então é necessário, irmão, que nós acreditamos nesse chamado. Nós acreditamos nesse chamado. E não venha desfalecer o que Deus tem para cada um de nós. Aleluia, Senhor Jesus. Então José era bastante maltratado, era bastante pisado. Agora nós te perguntamos por quê? Porque ele sonhava, sonhava. Os seus irmãos não aceitavam isso. Porque Deus muitas vezes mostrava o seu sonho, mostrava. Ele sendo exaltado em seu próprio sonho. Então ele contava para os seus irmãos, porque ele não via uma palavra de um amigo, mas o que seus irmãos faziam? Seus irmãos maltratavam, falavam que ele não era ninguém. Quantos aqui no dia de hoje sonha, e vai contar para os nossos irmãos acabam pisando em cada um de nós. É verdade. Nós devemos sonhar, porque o sonho se tornará realidade, porque
sonho, e isso vai se tornar realidade. Então os seus irmãos se levantaram e falaram que ele não ia conseguir, que não era ninguém. E José tinha um sonho, a qual ele revelou e falou para os seus irmãos. Eis que estávamos assando molho no sonho de José, irmão. Eis que estava assando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então os irmãos dele chegaram a ele e falaram: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter a domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborrecia. É isso, irmãos. Muitas vezes nós chegamos no irmão para ajudar. Muitas vezes nós chegamos no nosso irmão para tentar dar uma palavra de consolo. Olha! Mas aquele irmão não sabe. Aquele não sabe que a palavra minha nem sua. Porque acha que nós estamos se exaltando, porque acha que nós estamos se glorificando, mas não é isso. Deus muitas vezes nos usa para falar com aquele, ele não dá valor à palavra do Senhor. Mas aquele que não dá valor à palavra do profeta de Deus. Mas para isso nós devemos ter o discernimento para ver se vem de Deus ou não. Mas Deus usa sim, e nós devemos dar valor aos seus amigos que nós recebemos. E o mais amigo que nós temos é o corpo de Jesus Cristo de Nazaré. É o Cordeiro Nazareno que aqui nesta noite se encontra. Então, ouve seu sonho, comece a clamar por Deus, comece a orar por Deus, conta o seu sonho, porque vai se realizar. Meu Senhor Jesus Cristo. José era sonhador. José sonhava. Ele tinha um sonho. E Deus queria que realizar na vida dele. Então José, outro tempo, teve outro sonho e contou mais uma vez para outros irmãos: tenha cuidado. Não conte para aquele que muitas vezes fala da sua vida e da minha. Não conte para aquele que só quer ver sua destruição. Saiba contar para aquele que verdadeiramente ora por você, coloca o joelho no chão. Não conte para qualquer um não, irmão. Muitas vezes você está contando seu sonho para Satanás. E Satanás vai lá na frente e tenta destruir seu sonho, e muitas vezes é destruído. Saiba contar para aqueles que você confia. Mas com toda certeza e com toda convicção, que se você contar, não irá espalhar para ninguém, não irá levantar fofoca, falso testemunho contra você não. Que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, esse que vai te ouvir e te ajudará nesse momento, nessa situação, em seu sonhar. Glória a Deus. Então José teve outro sonho e contou para os seus irmãos mais uma vez: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Seu pai não acreditou. Seu familiar não acreditou. Eu posso ver a imagem na minha frente. Como pode acontecer isso, José? As luas, os astros da terra se inclinando diante de você? Que sonho é esse que você está sonhando? Muitas vezes nossa própria família, nossa própria parentela irá nos julgar. É verdade. Mas uma coisa é certa: cada levante que é na minha vida, na sua, cada prova que você passa no meio da sua parentela, ou do lado de fora também, é uma exaltação da sua vida, é uma exaltação, uma glorificação. Deus virá te exaltar aqui nessa terra. Sua vida aqui nessa terra não é em vão. Então comece a glorificar, exalte o nome dele. E no meio da minha aparecendo, não baixe a cabeça, e glorifique o nome desse Deus.
passa, cada hora que se passa aqui nessa terra, nós devemos um pouco se ligar no fogo da glória. Nós devemos ter mais espírito do que carne. Isso é a verdade que nós devemos ter. Aleluia. Aleluia. Então, seus irmãos não acreditaram nos sonhos de José. Então, Jacó pediu para os seus irmãos ir em uma certa cidade fazer algo para Jacó, o pai dele. Então, seus irmãos foram. Mas então, demorou. E Jacó pediu para que José fosse atrás dele. José, como era temente obediente a seu pai, foi atrás de seus irmãos. Mas não sabia para onde eles iam. Então, encontrando um moço no meio do caminho, perguntou àquele moço: vocês viram os meus irmãos, alguns moços passando por aqui? Então o moço foi e falou que ele foi para outra terra, logo próximo. Então José seguiu na caminhada, foi atrás dos seus irmãos. Chegando perto de José, seus irmãos logo conspiraram sobre José. Logo olhou para José e já pensaram em matar José. Pensaram em jogar um ponto após estar perto dele. Então José, chegando perto, seus irmãos foram e jogaram ele naquele poço. Pegaram sua túnica e jogaram ele naquele poço. Quantos aqui no dia de hoje não tentam jogar para o buraco? Quantos aqui no dia de hoje tentam puxar o mesmo seu tapete? Mas uma coisa eu te falo, você não é abaixo para estar em cima de tapete, não. Você está firme na rocha. Você está firme na rocha. Chamando Jesus Cristo de Nazaré. E não saia desse tapete. Segura a rocha. E deixe a minha demais coisa, Deus venha fazer sobre mim e sobre você. Aleluia. Então, seus irmãos, pegando a sua túnica, já chamaram algo, falando: não, nós pegamos essa túnica, sujamos com sangue de um animal e para o meu nosso pai, que ele morreu por uma fera selvagem. Então, chegando, passando ali, alguns compradores, um dos seus irmãos fala: tem uma ideia. O coração dele era melhor do que, era mais puro do que aqueles outros irmãos da qual queria matar José. Então fala: não, é melhor que nós vendemos, para que nós não matamos o nosso próprio sangue. Então, seus irmãos venderam José, aquela carruagem que ali passava, por 20 moedas de prata. José foi parar num lugar, em uma terra estranha, em uma terra que eu não conhecia, no Egito. Ali eu posso ver, já posso ver a imagem do Pedro abatido, entristecido, em uma terra que eu não conhecia. Muitas vezes, irmãos, Deus nos envia para lugares diferentes. Muitas vezes, Deus nos leva para lugares diferentes para fazer a obra dele. Mas isso, irmãos, não devemos ser bom ânimo para fazer a obra dele. Nós não devemos padecer pela nossa própria carne. E deixamos que Jesus Cristo venha falar, nos levar, e deixar que a obra dele venha ser feita por mim e por você. Deus está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros vasos, que seguem em espírito e verdade. E nesse tempo está difícil, eu sei, mas para Deus nada é impossível. Deus te escolheu, Deus te dá força, Deus te capacita. Não tem desculpa não, irmão. Você não está indo com a sua própria vontade, com a sua própria carne não, com a sua própria força não. Por isso que eu falo, seja mais espírito. Porque se nós fizermos pela nossa vontade, pela nossa carne, nós chegaremos a lugar nenhum. Mas Deus nos dá força, Deus nos capacita. Mas isso não é para a nossa glória, não é para a glória dele. É para que aqueles que falaram mal de cada um de nós, lá na frente venham a ver que Deus é conosco. Que Deus é conosco nessa caminhada, nessa prova. Deus é fiel. Santo exaltado seja o nome de Jesus Cristo nesta noite.
Então José foi levado ao Egito, e Potifar, o novo de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado para lá. José chegou na casa de Potifar, e ali então ele começou a servir ao Faraó. Ali ele foi exaltado, irmão. Ele foi exaltado, sabe por quê? Aonde eu e você vai, Deus sempre está conosco. Deus fez com que José venha ser prosperado naquela terra. Deus fez com que José fosse exaltado naquela terra. Deus fez que ele prosperasse. A situação estava ruim, mas Deus honrou. Todos viram que José tinha Deus em sua vida. Mas também tem uns levantes. Tem uns levantes na minha sua vida. Naquele tempo, levantou a mulher daquele rei daquele tempo. Levantou a sua própria mulher, chegando a José e pedindo para que se deitasse com ele. Mas o coração de José era puro. Não, eu não posso. Eu não vou pecar contra o meu Deus para fazer certas atitudes. É o que está faltando no dia de hoje, irmão. Saber renunciar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Saber dizer não às coisas mudando. Saber dar valor a esse chamado que Deus tem em sua vida. Não entregar para qualquer besteira do mundo tentar nos oferecer. É isso que está faltando no dia de hoje. Muitas vezes nós entregamos aquilo que Deus nos deu, aquela maravilha que Deus nos deu, para um pouco de diversão neste mundo. É isso que nós fazemos. Mas uma coisa bem certa. O que fazemos no mundo é momentâneo, mas a glória de Deus é para sempre, irmão. A glória de Deus é para sempre, irmão. Isso nós temos que analisar. Parar para pensar se é certo ou não o que nós estamos fazendo. Então aquela mulher guiada por Satanás chegou a José, intentando José para deitar com ela. José então soube ser forte, soube ser acima da sua carne, então negou. Quando a mulher, o faraó se aproximou de José, José então pegou suas vestes, colocou em sua própria emoção correndo. Porque não queria pecar contra o Deus dele, o Deus nosso. Então aquela mulher se levantou mais uma vez e falou para todos que ali naquele palácio se encontraram, que José tentou agarrar, que José tentou fazer algo contra ela. É o que mais acontece no dia de hoje. Falsos testemunhos contra a nossa pessoa. É o que mais acontece. Muitos falam que nós pensamos. Muitos nos julgam pela coisa que nós não fez. Verdade. Mas nosso Deus sabe de todas as coisas. Não se deixa de falecer com qualquer besteira, não. Entrega na mão de Deus. Ele fará com você, porque você é o filho, você é o escolhido de Deus. Esses falsos levantam, mas já está caído. Chegou a hora que ele vai cair sim. Sujeitado a Deus, ele tinha a Satanás dele a Satanás de volta. Nem de cabelo nos manos. Então por que nós não somos? A palavra diz, nós como verdadeiros adoradores devemos cumprir conforme a palavra. Mas o que está acontecendo? Falta de palavra, falta de conhecimento. O meu povo padece por falta de conhecimento. Nós devemos ter o conhecimento, ou seja, nós devemos ter a palavra em nosso coração. Devemos ter a palavra semeada em nosso coração, para que nós não venhamos falecer nesses últimos tempos. Então José foi enviado com a carceragem, onde ele preso se encontrava. Mas para tu ver o tanto que Deus é justo em nossas vidas. Mesmo José preso, José prosperava naquela prisão. José prosperava. Sabe por quê? Deus incomodou
o guarda naquele lugar, para que aquele guarda viesse confiar em José. Viesse confiar que José não era mau, que José não podia fazer nada. Então confiar ali, José podia fazer conforme a vontade dele, porque Deus era com ele. Deus era com ele. E Deus também é com você, irmão. Deus também é com você. Deus não quer ver seu povo desanimado, entristecido por algo que acontece aqui na terra, não. Deus quer ver você exaltado. Deus quer ver o filho dele sendo levantado no meio daqueles que nunca deram valor. No meio daqueles que nunca deram valor à nossa chamada. Então confie nesse Deus. Confie nesse Deus. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Deus é fiel para cumprir. Mas é necessário nós confiar. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos exaltar seja o nome dele aqui nesta noite. José, no meio daquela situação, preso, enjaulado, humilhado. Tinha dois presos junto com ele. E aqueles dois presos servia a Faraó. Mas então o Faraó não se agradou diante daqueles dois presos. Então enviou eles para aquela prisão, para aquela carceragem. Então aqueles dois presos, ambos tiveram dois sonhos cada um naquele tempo. E o primeiro, que era o governo daquele tempo, teve o primeiro sonho. E no sonho dizia: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que mostrando a sua flor, saía e os seus cachos amadurecia em uva. E o corpo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no corpo de Faraó, e dava o corpo na mão de Faraó. Então José, vendo que ele estava abatido, que ele estava entristecido do seu semblante, perguntou o que estava acontecendo. Então ele contou esse sonho, contou o que tinha acontecido, porque não conseguia entender o que estava acontecendo em seu sonho. Então contou para José. José então interpretou o primeiro sonho, a qual um daqueles presos estava naquele momento, estava naquele local. Então José interpretou dizendo: vem com ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao seu estado, e dará o corpo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faça-me sair desta casa. Porém, então, irmão, outro tempo que ele se encontra, teve outro sonho, que no sonho estava o padeiro daquele tempo, e de interpretação bem dita José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e nos cestos mais altos havia todos os manjares de Faraó, obras de padeiro, e as aves comia dos cestos de sobre a minha cabeça. José então interpretando disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Deus, quando envia eu e você, irmão, Deus não deixa você desfalecido, não. Deus começa a te exaltar. Deus começa a te usar para falar do amor dele. Você não fica naquela terra desconhecida, sem conhecer a Deus não. Deus pega a mim, pega a ti, para que te exalte nas dádivas que Deus te dá. Te exalte na glória que Deus desce em sua vida. E faz com que os dons que Deus te dá venha a ser reconhecido naquela terra estranha. Eu trabalho desse jeito, irmão. Não pense que você vai ficar sozinho, não. Deus vai com você. Deus não vai atrás de você dizendo vai. Ele vai na frente dizendo vem meu filho, que eu quero te
Deixou que o copeiro mais uma vez trabalhasse para ele. Mas só que, cadê a palavra que José deu? Falou com ele: lembra-te de mim. Mas o copeiro não lembrou. Então chegou o tempo que Faraó teve um sonho. Teve um sonho, a qual era de fartura e a qual era de fome. Então o Faraó chamou todos aqueles feiticeiros daquele tempo, e nenhum daqueles feiticeiros puderam interpretar o sonho de Faraó. Mas então, aquele copeiro lembrando que José podia interpretar, e a interpretação dele não tinha de feitiçaria, mas tinha do próprio Deus que ele servia, chamou José naquele determinado local e falou que José podia interpretar seu sonho e dar a confirmação do seu sonho. Então aquele copeiro falou para Faraó, e Faraó mandou chamar José naquele momento. Então José foi, sabendo que ia ser exaltado, sabendo que o sonho seria interpretado, porque o sonho que ele interpretava era Deus que falava, era Deus que interpretava. Por isso que eu te falo, não pense que você vai sozinho nessa caminhada, não pense que você vai sozinho nessa peleja não, porque sempre Deus, Ele vai entrar na minha e na sua para dar a vitória. É sempre Deus que vai te dar a força para que você continue batalhando, para que você continue nessa caminhada sendo vencedor. Você não vai com as suas próprias mãos, você não vai com as suas próprias forças, mas é Deus que vai na frente, te dando a sua vitória. É Deus que vai na frente, te concedendo a vitória. Não pense não, irmão, você não está só, foi Deus que te escolheu, Deus que está contigo, na sua caminhada sempre Deus está contigo. Então não pense que você está sozinho, não, irmão. Não pense isso. Porque isso seria uma desonra para o nosso Deus. Porque Deus sempre te protege. Se não fosse a proteção divina, nós já teria ido a óbito faz tempo. Porque se fosse para nós teríamos ter a proteção dele, o mundo já tinha demorado faz tempo. Mas o próprio Deus não deixa que você venha ser devorado pelo mundo, não. Mas a própria luz divina resplandece seu semblante, e o mundo vem reconhecer que você é ungido, o mundo vem reconhecer que você é escolhido, e o mundo não tem autoridade para mandar na minha e na sua vida, não. Mas você, acima de tudo, mandar e ser vitorioso sobre este mundo. Aleluia! Deus trabalha assim. Então, José, naquele tempo, ele foi exaltado. Ali ele começou a trabalhar para Faraó mais uma vez. Faraó mais uma vez começou a acreditar em José. Porque o sonho que havia interpretado era verdadeiro. Então José foi exaltado por Faraó. José, depois de tudo que passou, foi exaltado por Faraó. Porque ajudou a Faraó passar por toda aquela situação, por todo aquele tempo de fome. Primeiramente havia um momento de fartura, e um momento depois que havia um tempo de fome. Mas para que nós possamos saber lidar com todas essas coisas, com toda essa situação, é necessário que nós possamos ser sábios. José era sábio, porque a sabedoria de Deus tinha acontecido para ele. Então José ajudou o Faraó a passar por toda aquela situação. Faraó colocou José acima de todas as coisas. Faraó chegou naquela população e pediu para que aquela população confiasse em José, porque José era correto. E tudo que José falasse, aquela população poderia ser, porque era verdadeiro. E quando José começou a ser exaltado pouco a pouco, então você não está entendendo a sua caminhada, você não está entendendo a sua história. É desse jeito, irmão. Não é de uma vez que você vai ser exaltado, não é de uma vez que você vai ser exaltado diante do nosso Deus. Deus vai trabalhando na minha e na sua vida. Deus vai trabalhando e pouco a pouco agora Ele vai se fazer presente em minha e na sua vida. Pouco a pouco as pessoas de fora vão reconhecendo aquele
Se passarmos por essa preparação, nós concederemos essa vitória, porque a ação de Deus é de qualquer jeito. Então, passando aqueles momentos, José foi exaltado, pois aquele momento de fome, aquele momento de fartura, já se passou naquela terra, e todos viram que era verdadeiro. Todos viram que o Deus que ele servia falava a verdade. Então Jacó concedeu a ele acima naquele Egito. O único ser que era acima de José naquele tempo era o próprio Faraó. Mas ele era acima da própria mulher de Faraó. Ele foi exaltado totalmente. Ele recebeu vestes novas. Ele recebeu o anel de autoridade naquele lugar. Mudou totalmente a vida de José. Então José foi exaltado, meu irmão. Porque Deus fez que José fosse vitorioso naquela terra. Todos reconheceram o Deus que José servia. E do mesmo jeito é no dia de hoje. Muitos não creem, mas é assim a promessa de Deus. Só aqueles que têm fé possibilitam a vitória. É assim no dia de hoje. Ora, Deus te tira de um lugar para colocar em outro melhor. Sempre é assim, meu irmão. Deus não quer ver a sua falência. Deus não quer ver o crescimento do seu filho. Não. Ele quer ver você sendo feliz. Ele quer ver você de cabeça erguida, não é cabisbaixo, não. Ele quer ver você pensando em serpente, com a autoridade que ele te dá, sempre exaltado pela autoridade divina, que vem de Deus Todo-Poderoso. E assim como José, Deus faz do mesmo jeito, desse tempo. Mas é necessário que nós cremos, que nós tenhamos fé, que nós confiamos. Se nós não estivermos preparados, Deus envia naquele lugar, e nós ali padecemos, porque nós não temos preparamento, não temos aquela sabedoria. Mas é necessário nós buscarmos, é necessário nós ter uma intimidade maior com Deus. E fechando a porta do seu aposento, clame a mim, que eu que estarei oculto, te ouvirei e te estarei. É a palavra de Deus e não dúvida. Aleluia! Clame a Deus no momento da sua tristeza, no momento da sua adversidade, que Ele te ouvirá. Tenha uma intimidade maior com Deus, irmão. Aqueles que andam desgarrados, aqueles que andam com os olhos tapados, são vivos. Nós, como servos de Deus, irmão, nós somos diferentes. Deus nos dá uma visão diferente. E Deus também nos dá a oportunidade de termos uma intimidade maior com Ele. Mas é necessário que nós buscamos essa intimidade. Não é de qualquer jeito. Vai chegar na glória de Deus, no trono de Deus, não é de qualquer jeito. Então busquemos, acreditemos e exaltamos o nome desse Deus. Amém. Amém? Assim como José, nós devemos ser vitoriosos também, porque a promessa de Deus é nossa vida. Amém. E dá se cumprir conforme a sua vontade. Não depende mais de Deus, agora depende de você para fazer a obra dele. Então toma essa atitude, toma isso em sua vida, que essa palavra venha ser semeada, mas depende de mim e de você não deixar o maligno tomar o que foi semeado. Amém? Não deixe que essa palavra venha ser ignorada. Você é vitorioso, você é vencedor. Então ergue sua cabeça e acima da tristeza, mande sobre sua vontade, mande sobre tudo isso que Deus terá com você nessa peleja, nessa caminhada. Amém? Enquanto estiver, não está no ar. Saltado seja comigo aqui nesta noite. Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a pedir a Deus. Começa a pedir a Deus sonho. Deus irá te revelar aqui nesta noite. Deus irá revelar não só na palavra, como também para você através da intimidade. Deus irá revelar através
coração, Senhor. Vai mostrando para ele, meu Pai, através de sonhos. Vai fazer assim como José prosperar nessa terra, meu Pai, estranha. Mas que nós possamos conhecer um pouco mais da tua virtude. Que nós possamos conhecer um pouco mais